Olá, queridos! Nossa última matéria de gramática do nosso módulo 3, concordância verbal. Assim como a concordância nominal, a relação de concordância é de uma palavra com a outra, só que neste caso aqui, a concordância é com o verbo. Então, vamos lá? Bom, concordância verbal, como o próprio nome diz, gira em torno do verbo. Não é tão difícil assim. Aliás, não é nada difícil. Qual que é o caso geral dela? O verbo concorda com quem? Com o meu sujeito. Bom, como assim, professora? Simples. Como que eu faço para descobrir a questão da concordância verbal da forma mais rápida possível? Vamos lá? Macetezinho? Ela não acredita em Deus. Como é concordância agora verbal, acha o verbo, chama ele de verbo, pergunta para ele quem. Quem acredita? Ela. Então eu estou vendo aqui que o sujeito está o quê? No singular. Então, por isso, o verbo também vai para o singular. Então, o verbo sempre concorda com quem? Com o sujeito, em número e pessoa, certo? Bom, então, simples, né? Mas é bem simples assim. Vamos ver mais detalhes. Quais são os casos que têm destaque dentro da concordância verbal? Então vamos lá. Tem os casos especiais. Sempre, sempre, sempre. Bom, se eu tenho aqui, por exemplo, substantivo coletivo, né? Vamos fazer exercícios no livro a respeito disso. Aqui eu tenho o batalhão. O batalhão atacou, professora? Mas o batalhão não tem muita gente? Sim, mas eu sei que embora aqui dentro da palavra tem muitos policiais, o núcleo da palavra, ou seja, batalhão, é uma palavra singular, por isso o verbo fica no singular, certo? Bom, a multidão ouvia atenta. Ai, professora, mas aqui tem muita gente. Por que que é ouvir e não ouviam? Não, porque aqui nós estamos trabalhando com substantivos coletivos. Eu sei que aqui dentro tem muitas pessoas, mas a palavra, ela é singular. Então vamos juntos? Bom, o que que acontece? O que que são expressões partitivas? Ah, isso cai no IF, professora? Não, cai não, isso despenca no IF. Bom, a expressão partitiva são expressões como a maioria, uma porção, grande parte, é sempre seguida de quem? Dos adjuntos adnominais, né? Na verdade, da pessoa que é, por exemplo, a maioria de quem? Dos jornalistas. Metade de quem? Dos candidatos. Neste caso, dessas expressões partitivas, prestem bem atenção. É diferente do substantivo coletivo. Em caso de expressões partitivas, aceita as duas formas. Então, nesses casos, as duas formas são aceitas. Tanto faz, então, eu falar a maioria dos jornalistas aprovou, quanto a maioria dos jornalistas aprovaram. Todas as duas formas estão corretas. Metade dos candidatos não apresentou. Correto, tá certo. Metade dos candidatos não apresentaram. Então, quando eu trabalho com o sujeito, que é uma expressão partitiva, as duas formas estão aceitas. Lembrem-se bem, ó, a maior parte, grande parte, uma porção de. Isso vai colaborar demais na minha redação Enem, pois eu não posso ficar generalizando, né? Então, o que que eu vou falar? A maioria dos brasileiros aprovou ou aprovaram? As duas formas estão corretas. Então, tudo bem? Prosseguindo. Que temos para nós o sujeito é a expressão, é a expressão mais de um verbo no singular. Bom, sujeito é a expressão que indica a quantidade aproximada, cerca de, mais de. Então, essas expressões, cerca de,
menos de, perto de concorda com o substantivo que acompanha a expressão. Aí o caso já é diferente. Cerca de 1.000 pessoas. Então aqui eu tenho 1.000 pessoas. Então, participaram. Então é plural, certo? Perto de 500 alunos. Então aqui eu tenho 500 alunos. Então, se o sujeito, a expressão indica quantidade, ou seja, eu estou mexendo com números, matemática, o verbo ele vai concordar com quem? Com esse número. Mais de um atleta. Então, aqui eu tenho, ó, matemática, mais de um. Então, os verbos ficam no plural. Tudo bem? Então, relembrando, sujeito com expressões que indicam quantidade. O verbo vai indicar, vai concordar com a quantidade. Então, cerca de 1.000 pessoas. Então, 1.000 pessoas, plural. Perto de 500, plural. Mais de um. Então, se eu tenho mais de um, eu tenho pelo menos dois, né? Estabelecer o novo recorde. Então, muito simples. Vamos lá. Bom, quando a expressão mais de um se associar a verbos que exprimem reciprocidade, o plural é obrigatório. Mais de um deputado se ofenderam. Ou seja, quando um aqui, ó, faz uma coisa com o outro, é sempre no plural. Por quê, professora? Porque são dois fazendo a mesma ação. Ó, mais de um político se cumprimentaram. Então, no caso aqui, está bem claro que eu tenho no mínimo dois. Então, eles cumprimentaram-se. Mais de um deputado se ofenderam, queridos. Então, se é mais de um, eu tenho no mínimo dois. Então, obrigatoriamente, o verbo vai para o plural. Sujeito com pronome relativo que, isso é tão elegante. Fui eu que paguei a conta. Ou fomos nós que pintamos o muro. Tudo bem. As duas formas estão corretas. Por que, professora, as duas formas estão corretas? Porque, na verdade, o verbo está concordando com a expressão com pronome relativo que se refere ao pronome nós, que se refere ao pronome eu. Mas, no caso aqui, o verbo paguei, o verbo pintamos, está trabalhando para quem? Para o que. Então, neste caso, ele fica no. Você vai olhar no singular, olha só. O que está trabalhando para quem? Para eu. Singular, porque eu está no singular. Pintamos está trabalhando para quê? Mas o que está trabalhando para quem? Para nós. Então, pintamos fica no plural. Tem que olhar quando tem o que, quem está antes dele. A quem o pronome que se refere. Se for no plural, verbo no plural. Se for no singular, verbo no singular. Bom, isso é diferente do pronome relativo quem. Pronome relativo quem é um pronome bem elegante aí para a gente usar aí nas nossas redações. Fui eu quem paguei a conta. Se eu usei o eu quem paguei a conta, eu paguei. Ou eu posso falar quem pagou a conta. As duas formas estão corretas. Porque eu estou usando quem. E se fosse o que? Não. Aí o que é aquele caso anterior que eu falei. Concorda com o mais próximo. Mas seria fui eu quem pagou a conta. Lembrem-se, agora eu estou trabalhando com o pronome quem. Certo? Então, tanto faz. Fomos nós quem pintou o muro ou fomos nós quem pintamos o muro. Por quê? Porque o pronome quem ele aceita as duas formas
diferente do pronome que. Bom, quando eu tenho nomes próprios, pessoal, olha, os Estados Unidos investem. Acha o verbo, chama ele de verbo, pergunta para ele quem. Quem investe? Os Estados Unidos. Ah, como será que está certo? Os Estados Unidos investem ou os Estados Unidos investem? Os sertões, é uma palavra no plural, imortalizar Euclides da Cunha, né? O Grandes Sertões de Veredas. Minas Gerais também é um sujeito no plural, só que é nome próprio. Então, neste caso, como é nome próprio, as duas formas estão aceitas. Tanto faz o verbo ficar no plural, quanto o verbo ficar no singular. Tudo bem? Então, grava bem isso aí. Então, Estados Unidos investe, Estados Unidos investe. Os sertões imortalizaram e assim por diante. E agora, qual será a nossa próxima regra? Bom, foi um dos colegas que me apoiaram. Com essa expressão um dos que, sempre vai se optar pelo plural, né? Ah, na linguagem formal. Ó, ele foi um dos colegas que me apoiaram. Por que está no plural? Porque no caso aqui existiam, ficou claro que existiam mais de um colega, não é verdade? Então, apoiaram. Ele foi um. Ah, professora, mas foi só um. Tá, mas olha só, tinha mais colegas ali. Sean Connery foi um dos atores que interpretaram James Bond. Ele foi um dos que interpretaram. Ah, mas aqui é só um, professora. Não, mas aqui tá falando que ele foi um dos. Então, aqui eu já entendo que tem mais de um. Então, neste caso, o verbo sempre no plural. Se eu tenho um dos, indica que tem mais outro. Então, por isso, o verbo vai para o plural. Porcentagens. Eita, porcentagem. Bom, concorda com o substantivo. Se não houver, concorda com o número. Se eu começar pela porcentagem, 25% da educação do orçamento do país deve destinar-se à educação, certo? 1% do eleitorado aceita a mudança. Então, por que que tá aceita? Porque aqui, ó, porcentagem. Se eu tenho substantivo, eu fico com o plural, senão eu fico com o número. 1% do eleitorado aceita a mudança. 1% dos alunos faltaram à prova. 25% querem a mudança. 1% conhece o número. Então, olha só a diferença. Aqui eu tenho porcentagens com sujeito. Porcentagens com sujeito. Aqui o sujeito é orçamento. Aqui o sujeito é eleitorado. Tá, 25% do orçamento deve destinar-se à educação. Tudo bem. Então, se são 25%, eu tenho um sujeito. Vamos pegar aqui nesse 1% que vocês vão entender melhor. 1% do eleitorado aceita a mudança. Por que que aqui está no singular? Porque é só 1%. 1% dos alunos faltaram à prova. Nesse caso, quando tem sujeito, meus amores, a questão não é a porcentagem. A questão é o meu sujeito. Quem aceita a mudança? O eleitorado. Então, verbo no singular. Quem faltaram à prova?
Os alunos. Ah, mas foi só 1%. Esquece a porcentagem quando tem sujeito. Agora, olha só esse caso aqui. Aqui eu não tenho sujeito. 25% querem a mudança. Não sei quem é esse povo. Então, aqui eu concordo com o número. 1% conhece o assunto. Eu nem sei quem é esse povo que conhece o assunto. Vamos ver aqui então? Vamos repetir? Quando eu tenho sujeito, eu esqueço a porcentagem e concordo com o meu sujeito. Quem aceita a mudança? O eleitorado. Então, eleitorado está no singular, verbo no singular. Quem faltou à prova? Os alunos. Ah, mas foi 1%. Esquece a porcentagem. Ele vai concordar com o sujeito. Aí, quando não tem sujeito, professor, aí sim concorda com o número. Não tem com quem concordar, vai concordar com o número mesmo. Você quer 25? É mais de um. Então, verbo no plural. Você quer 1%? É um. Então, singular. Tudo bem? Próximo caso. Qual será o próximo caso que nós temos? Qual será a próxima regrinha? Casos de sujeito composto que merecem destaque. E aí, sujeito composto, hein, gente? Sujeito composto é aquele que tem mais de um núcleo, né? Nós vimos isso lá na concordância nominal. Bom, então aqui no sujeito composto eu tenho os jogadores e a torcida. Se ele tiver antes do verbo, preste bem atenção, sempre vai ficar no plural. Quem comemoraram a torcida? Os jogadores. Então aqui eu tenho o sujeito. Acha o verbo, chama ele de verbo, pergunta para ele quem. Quem comemoraram a torcida? E os jogadores. Então aqui eu tenho sujeito composto, ou seja, mais de um radical, dois núcleos. Caso ele esteja parecido lá com a concordância nominal, depois do verbo, eu posso inverter, não tem problema. Aliás, isso faz a sua nota aumentar lá na redação do Enem daqui a alguns tempos. Voltaram ao hotel o turista e a polícia. Quem voltaram? Acha o verbo, chama ele de verbo, pergunta para ele quem. Um sujeito, dois sujeitos. Sujeito composto. Então, verbo no plural. Só que tem a opção também de você deixar no singular. No caso, você concordaria com o mais próximo. Quem voltou ao hotel? O turista e a polícia. No caso aqui, eu estou concordando com o mais próximo, que seria o turista. Então, se o verbo vem antes, eu posso falar assim, ó, voltou ao hotel, o turista e a polícia. Se o verbo vir antes do sujeito, que não é comum. Normalmente vem assim, ó, o turista e a polícia voltaram ao hotel. Então, quando o sujeito vem antes, na ordem natural das coisas, sempre no plural. Qual será a nossa próxima regra? Bom, eu, tu, ele, nós faremos a pesquisa amanhã. Quando eu tenho pessoas diferentes, eu, tu, ele, nós, então assim, fica difícil. Concorda com tu, concorda com ele, concorda com nós? Vai sempre prevalecer o quê? A primeira pessoa, certo? Ah, eu, tu, ele, nós, primeira pessoa do plural. Por quê? Porque não tem como. Eu tenho tu, eu tenho eles, então o verbo vai para o plural, porque aí agrada todo mundo. Senão não tem como eu fazer uma concordância melhor. Bom, sujeito formado com a preposição com. O presidente com os ministros reúnem-se no Palácio da Alvorada. Então, aqui eu tenho o com no meio aqui, ó. É como se fosse junto ao. Então, o que acontece? O verbo normalmente no plural. Desde que eu não queira destacar o primeiro elemento.
Se eu quiser dar um destaque aqui, um brilho para o presidente, aí eu jogo o verbo para o singular. Olha só, acha o verbo, chama ele de verbo, pergunta para ele quem. Quem reúnem-se no plural? O presidente com os ministros. Na verdade, quem está se reunindo, quem está mandando aqui na reunião é o presidente. Se eu quiser colocar reúne-se, pode, porque os ministros são só convidados. Olha só aqui, ó. O pai com o filho montou o brinquedo. Ai, professora, não teria que ser montado? Não, porque eu quero dar um destaque para o pai. O filho aqui é só um convidado para ficar olhando, porque na verdade, quem começou, quem iniciou aqui a ação foi o pai. Então eu tenho a opção também de deixar no singular. São muitas regrinhas, professora? São muitas regrinhas. Mas fazendo os exercícios, nós conseguimos eliminar essas dúvidas, tá? Nada que uma boa lista de exercícios não resolva o problema. São umas 500 questões, tá bom, né? Eu sei que vocês não riram dessa piada. Sujeito composto resumido por pronomes indefinidos, tudo, nada, ninguém. Gente, se eu tenho nada, se eu tenho tudo, singular. Ó, casa, água, comida, carinho. Aqui foi resumido pela palavra nada. Fez o pardalzinho feliz. Ou seja, esse nada aqui resumiu tudo que estava para trás. Por isso, o verbo ficou no singular. Prédio, árvores, poste, tarará, tarará, tudo resumiu isso aqui para trás, não resumiu? Então, o verbo fica no singular. Então, se eu uso tudo ou nada, não interessa o que está para trás, é como se, o que está para trás. É como se o verbo trabalhasse para tudo e para nada. São palavras no singular, todo mundo no singular. Professora, não é tão difícil assim? Bom, eu não acho. Tenho certeza que vocês também não vão achar. Concordância com verbos de particular interesse. Então vamos lá. Isso aqui é muito importante, que é o verbo bater, soar e dar. Bom, indicação de horas. O verbo concorda com o numeral. Bateu, não é de bater assim na parede, não. É bater na indicação de horas, tá? Bateu 1 hora. Então, verbo no singular. Por quê? Porque ele vai concordar com o número de horas. E se fossem duas? Então, seria baterão 2 horas. Certo? O relógio, sujeito simples. O relógio bateu com... Aqui, por que que não ficou no plural, professora? Porque agora que eu tenho sujeito. Quem é que bateu aqui? Aí não tem questão de horas, porque eu tenho sujeito. Sujeito. Quem bateu? O relógio. Acha o verbo, chama ele de verbo, pergunta para ele quem. Quem bateu? O relógio. 5 horas. Qual que é a diferença de uma para a outra? Aqui eu não tenho relógio. Aqui eu não tenho sujeito. Então, eu falo, bateu 1 hora, bateu 2 horas, bateram 2 horas. Agora, quando eu tenho sujeito, aí sim fica no singular, porque eu estou concordando, né? Se fosse mais de um relógio, os relógios, tem 10 relógios juntos, bateram, certo? Agora, quando eu não tenho sujeito, vai concordar com a palavra hora mesmo. Eita, verbo haver e existir. Ai, Senhor. Vocês não vão errar isso aqui mais, eu tenho certeza.
Gente, haver, se tiver no sentido de existir, se você puder trocar por haver, eles nunca, never, jamais fica no singular. Nunca, never, jamais. Olha aqui, ó. Verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal e conjuga-se sempre no singular. Então, se o verbo haver, pensa, esse haver tem o sentido de existir, ele nunca, never, jamais fica no plural. Jamais. Não existe haviam várias pessoas. É há várias pessoas. Tanto faz o tempo aqui. Haver, no sentido de tempo que passou. Há vários meses, ó, no sentido de tempo que passou, tem H, viu, gente? Há vários meses ele viajou para o exterior. E há vários meses nós estamos sem aula presencial. Então, se for no sentido de tempo decorrido, nunca, never, jamais ele vai para o plural. Então, até agora, o verbo haver não vai para o plural. E o verbo haver no sentido de ter? Nós havíamos. Ixi, foi para o plural, professora? Foi, porque aqui eu posso trocar por ter. Então, pensa. Se for no sentido de existir, sempre no singular. Se for no sentido de tempo, há vários meses, há vários anos, nunca atrás, viu? Nunca fala assim, ó, há vários meses atrás. É errado. Ou você usa vários meses atrás, ou você usa há vários meses. Os dois não, porque dá no mesmo, né? Então, vamos retomar aqui para a matéria? Há várias pessoas aqui. Há. Ó, se for no sentido de existir, existem várias pessoas aqui. Se o verbo está trabalhando no lugar do existir, singular. Se o verbo haver estar trabalhando aqui, ó, no sentido de tempo que passou, singular. Agora o verbo haver está trabalhando para o verbo ter. Aí ele foi para o plural. Certinho? Fazer é praticamente a mesma coisa. Fazer, se tiver com sentido de tempo decorrido, por exemplo, nossa, dias aqui, ó, tem gente, eu, outras pessoas, podem ser que a gente fala assim, ó, nossa, fazem vários dias. Nunca, never, jamais. Se fazer for no sentido de tempo decorrido, ele fica no singular. Ah, mas são muitos dias. Não importa. Não importa. Vai fazer dias, meses, anos, séculos. Fazia séculos que eu não te vejo. Fazia sempre. Porque é o fazer no sentido de que tempo que passou, verbo no singular. E o verbo ter, no sentido de haver? Tem, eu poderia ter que há muitos dias que eu não venho à aula. Então, aqui também no singular. São verbos deslocados de lugar, né, pessoal? Então, pensa, estou deslocando o verbo do lugar dele. Então, mantenha no singular. Nada de fazem 2 anos que eu não te vejo, que saudade. Fazem 2 anos? Meu Deus, é faz 2 anos. Ah, mas são dois. Singular. Não teima. Singular. Ah, mas faz 5 anos. Singular. Bom, então aqui, vamos continuando juntos. Bom, o verbo fica na terceira pessoa quando ele é acompanhado da partícula se.
Necessita-se de amigos. Vive-se muito bem. Até porque aqui, ó, eu não sei quem é que necessita, se é uma pessoa só ou se são mais de uma pessoa. Então, muito simples. Acha o verbo, chama ele de verbo, pergunta para ele quem. Quem necessita? Não sei. Então, singular. Tudo bem? São muitas regrinhas, professora? São muitas regrinhas. Concordância do verbo ser. O verbo ser, ele é um caso tão, tão, tão especial que eu vou fazer a parte 2 para esse vídeo não ficar cansativo. Aguarde aí que já já eu volto com a concordância do verbo ser.